O objetivo da apresentação de hoje é mostrar aqui o último ambiente do programa SolidWorks. Nós vimos o ambiente peça, o ambiente de montagem e nós hoje vamos ver o ambiente de desenho. Onde ele está? No menu principal, em novo, é apresentado os três ambientes, seguindo a sequência lógica de desenho e projeto. São desenhadas as peças, salvos em uma mesma pasta, feita a montagem e a representação de desenho técnico, mecânico no caso. Então, se a gente quiser trabalhar com esse ambiente, a gente vai clicar aqui nele, ativar ele e dar um OK. O que ocorre nesse ambiente de desenho técnico é que nós temos aí agora o carregamento, ele demora um pouquinho porque ele faz o carregamento de bibliotecas de desenhos de formatos padronizados, com legendas apropriadas, formato A3, formato A4, enfim. E todos esses formatos podem você fazer aí a criação, colocando o logo de uma empresa. Quais ferramentas são utilizadas para a criação? Aqui no caso ele já abre uma janela, formato é o tamanho da folha. Aí nós temos os padrões aqui, e podemos procurar por formatos padronizados, Pois bem, tem o A0, normatização ISO, A3, ele dá uma pré-visualização, uma legenda básica, tudo bem? E nós podemos procurar, o que será o nosso caso aqui. Eu vou procurar um formato que nós já temos criado. A criação dos formatos ela acontece por meio de linhas, as ferramentas de edições, enfim, inserção de logo, Eu vou procurar por um formato que já exista. No meu caso aqui, para a gente conhecer mais do ambiente, eu já vou pegar aqui o formato que nós trabalhamos, formatos para desenhos CAD, na minha pasta, para SolidWorks em particular, Eu vou pedir aqui a visualização de todos os formatos, tudo bem, ele não reconheceu porque é um formato antigo. Não tem problema. Aqui na realidade os formatos são criados e salvos aqui, tá? Eu não poderia procurar um formato aqui de um formato que já existe. Então vamos lá. Então arquivo, como é um formato que já é existente, Arquivo, vou abrir um formato. No meu caso aqui, eu vou pegar na área de trabalho, aulas gravadas, formatos para CAD, SolidWorks. Novamente, com essa janela aqui do Explorer aberta para abrir um documento do SolidWorks, eu peço para exibir os ícones extra grande, para nós visualizarmos, Nós vamos trabalhar hoje com o formato A3. Vou abrir esse daqui. Já é um formato que foi criado, de forma anterior. E ele não foi salvo naquela janela anterior dos templates, que são bibliotecas padronizadas aí de formatos diversos aí. Esse formato é o formato mais simples que nós temos aqui no IFET, Bom, aqui tem os dimensionais principais desse formato, tá? Quero tentar abrir um outro arquivo aqui. Sim, eu vou abrir esse formato A3 atual, que é um formato, esse é o formato, a legenda mais simples, se comparado ao que vamos abrir aqui. Veja bem, é o mesmo formato, é um formato A3 com as margens todas normatizadas, à esquerda, abaixo, acima e à direita, Só que esse formato ele tem aqui a legenda maior informações técnicas e eu tenho ainda o logo inserido aqui do Instituto Federal, tá? Eu quero trabalhar com esse formato. Professor, o que difere esse formato daquele outro? A gente vai observar aqui, somente a legenda. Aqui é uma legenda mais simples, com os dimensionais principais. Provavelmente essa legenda vocês trabalharam em desenho técnico, tá? Ali é mais simples, com os dimensionais. Mas eu quero trabalhar aqui, para essa demonstração, uma legenda mais detalhada, rica em informações. Projetista, desenhista, verificador, aprovação, escala, o título do desenho é muito importante, enfim, numeração, tá?
Bom, quando nós abrimos esse formato aqui, o que ocorre? Eu tenho o ambiente aqui, ó, vejam bem, na árvore do desenho, né? Eu estou chamando assim, eu tenho a folha, eu posso clicar com o botão direito, né? Pedir para editar o formato da folha, nessa opção dessa janela aberta aqui. Quando nós pedimos para editar o formato da folha, ele vem todas as possibilidades de criação aqui, ó. Por exemplo, eu criei como essa legenda? Por meio de linhas, esboço e linhas. Se eu deletar aqui, ele vai apagar, né? Então a criação ela acontece por meio das ferramentas de esboço, linhas, enfim, dimensão inteligente, coisas que nós já vimos, né? Bom, e nós observamos aqui que na área gráfica aparece esse aqui no canto superior à minha direita, que nós estamos nesse comando de edição aqui da folha, tá? Bom, para a gente voltar ao comando, botão direito, peço para editar a folha. Eu não quero editar o formato da folha. Nós observamos aí que foi removido uma linha, né? Bom, eu posso desfazer esse comando que eu fiz aí, né? Com a edição com a setinha, né? Aqui ele deu algum probleminha, mas sem problema para nós aqui hoje. Vamos ensinar aqui, demonstrar as principais ferramentas de inserção das peças aqui. No caso hoje, nós vamos ver o conjuntos, tá? Então eu vou pegar ferramentas aqui desse ambiente. Aqui eu tenho a vista de modelo. É a primeira opção. Ele está te perguntando, olha, qual vista que você quer inserir nessa área gráfica, que agora será o seu formato para impressão ou plotagem. Eu venho aqui procurar. Nós vamos fazer aqui uma demonstração com a inserção, no caso, do grampo em si. Aquele mesmo grampo que foi desenhado, né? Vou pegar aqui a montagem do grampo, na pasta onde estão todos os componentes. Tudo bem? O grampo está aqui. Posso visualizar como ícones extra grandes, que facilita muito, né? É só marcar e abrir. Vejam bem o que vai acontecer. Ele está buscando todos os desenhos, todas as peças, né, para fazer a inserção aqui. Ele aparece aqui esse quadrante, né, onde estará o desenho da peça. Eu vou até dar um zoom na região aqui, vou clicar aqui. O que acontece? Ele já me mostra uma vista frontal desse conjunto, tá? E a janela aqui ao lado continua aberta, porque se eu partir daqui, desse quadrante inserido esse conjunto, à minha esquerda eu tenho a vista lateral esquerda, ou eu teria a vista frontal desse conjunto, tá? E teremos vistas em perspectiva se eu partir simplesmente arrastando o cursor do mouse na direção das diagonais. Pois bem, para o nosso objetivo de hoje, nós faremos a apresentação dessa vista em perspectiva e a identificação dos elementos e a inserção de uma tabela ou lista de materiais. Então vou deixar aqui somente essa vista, tá? Vou dar um OK. Esse quadrante pontilhado, vou até aumentar aqui, ele será a nossa referência para a gente fazer as modificações de orientação de vista, como o desenho deva estar apresentado, ou se eu quero fazer um detalhamento de vista de seção, vista em corte, enfim. Então, para chamar esse desenho e modificá-lo, eu vou clicar nesse quadrante. Aí ele vai aparecer aqui, dentre as várias opções, orientação, vista padrão. Então, o nosso objetivo para essa gravação é deixar em perspectiva isométrica. Tá? Nós temos um detalhe aqui, né? Eu tenho um formato muito grande, né? Um formato A3, e uma escala que precisa ser trabalhada, né? Para arrastar o desenho é só você clicar no quadrante pontilhado em azul e sair arrastando, né? Apertando o botão esquerdo do mouse aí. Bom, eu posso explorar aqui uma escala de ampliação, porque o desenho do conjunto está muito pequeno em relação à área gráfica, tá? Onde nós temos essa possibilidade, vou aqui na barra de rolagem, descer, nós podemos apresentar até o desenho como colorido, olha, estilo de exibição.
colorido, sem as arestas, vou até ampliar aqui, sem as arestas, somente as arestas externas, com os elementos invisíveis, e com todos os invisíveis em linha cheia, o que não é utilizado na mecânica, né? Vou deixar aqui com todas as linhas externas, para esse nosso objetivo de hoje. E aí vem aqui, ó, vejam bem, descendo aqui eu tenho, olha, a escala, nessa mesma janela de inserção da vista de desenho. Posso usar uma escala personalizada ou uma escala, vou clicar aqui, escala personalizada, né? Por exemplo, vou deixar na escala real, 1:1. Ele já fez uma ampliação aqui, né? Como o objetivo desse desenho aqui, eu esqueci de falar, mas posso voltar sem problema. Inserir o conjunto, fazer a identificação por meio de balões de cada item desenhado e inserção de uma lista de materiais aqui. A norma técnica pede esse layout de apresentação. Isto que nós estamos fazendo é a folha de rosto de um memorial de desenhos em projetos mecânicos. Tá? Então vamos lá. Essa escala, 1:1 tal, né? Você ainda pode definir ainda. Não, eu quero uma escala maior. Eu não quero uma escala 1:1, ó. Então você pode fazer definido pelo usuário. Por exemplo, eu quero uma escala 1:5:1. Como eu cliquei fora da área gráfica, ele saiu da escala, mas para voltar, né? Eu posso vir aqui no quadrante pontilhado em vermelho, na barra de rolagem, descer aqui e falar, não, 1:5:1 está muito exagerado. Aí vem a condição de critério do desenhista, né? Se é uma escala que está condizente ao formato, né? Quer seja formato A4, A3, A2 ou A0 ou A1, né? Aqui, por exemplo, essa escala eu utilizei no conjunto todo, 1,5:1. Então está aqui, sem problemas. Tá? É ela que eu quero? Sim. Clico fora da área gráfica, tá aqui, né? Bom, algumas ferramentas de visualização dessa peça. Porque nem sempre a vista em perspectiva isométrica ou dimétrica vai atender. Se nós clicarmos aqui internamente, né, nós temos essas ferramentas aqui na área gráfica. Em particular essa daqui, vista de desenho. Veja o que acontece aqui. Aparece uma subjanela aqui, em que você possa girar o desenho de acordo com o que você realmente queira apresentar. Não, eu quero deixar o meu desenho assim. O critério que é adotado aqui é o critério de deixar o mais claro e objetivo para quem vai fazer uma leitura e uma execução desse conjunto todo aí. Se você der ok, ele vai ficar mantido na posição que você deixou. Tudo bem? Nós temos esse grau de liberdade em relação a essas ferramentas internas aqui. Observem que sempre quando eu clicar no quadrante tracejado em azul, ele vai abrir essa janela aqui. Tá? Por exemplo, agora, novamente, eu quero trabalhar, editar o desenho que está aqui representado. Vou clicar no quadrante. Né? Olha só, eu quero fazer a inserção de balões, eu vou ter que ampliar aqui, mostrando quem é quem nesse desenho. Então é uma ferramenta aqui na aba de anotação do ambiente de desenho, né? Nós vemos aqui, ó, balão e balão automático, tá? Vou fazer, por exemplo, vou demonstrar a utilização de um balão. Ele vai abrir aqui a janela do balão, com várias possibilidades de configuração. Se o balão vai ser circular, quantos caracteres terão nesse balão, tá? Por exemplo, se eu chegar aqui próximo a esse elemento e clicar, ele fica fixado aqui e eu posiciono o elemento aqui, tá? Então aqui, ó, identificação do elemento 1. Ah, professor, mas como é que ele já sabe que é o elemento 1 e que esse elemento aqui é 2? Para desabilitar a ferramenta, o ESC do teclado. O que acontece? Que é uma das formas, né, de você... O que acontece? Ele reconhece aqui a sequência de montagem. Não sei se vocês vão lembrar, mas se não lembrarem pode visualizar a qualquer tempo, né? Mas a sequência de montagem foi o corpo do grampo, depois o parafuso,
né? Salvo engano, depois o mordente. Isso eu fico sabendo até que agora, com exceção de novo balão, se aqui apareceu o item 3, foi ele a sequência de montagem. Não foi. O item 3 provavelmente deve ter sido o manípulo. Foi o manípulo, tá? Professor, mas e balão automático, né? Como funciona? A identificação de todos os itens, todas as peças aqui, sem ter que fazer um a um. Bom, primeiramente você vai habilitar o quadrante e vai pedir, olha, aqui na aba de anotação, você vai clicar com o botão esquerdo do mouse, balão automático, né? Balão automático. Aí vai aparecer várias opções de configuração aqui que a gente não vai mexer. Eu vou mostrar como a gente reposiciona esses balões. Vou dar um OK. Uma observação quando a gente utiliza ferramentas automáticas aqui, né, é que ele pega e posiciona onde ele quer. Por exemplo, esse item 4 aqui que eu estou ampliando aqui, né? Esse item 4 nada mais é o que? Se eu aproximar aqui, né? Obviamente ele vai te mostrar quem que é essa peça, ó. É o encosto, né? Bom, o posicionamento da setinha não está nada agradável, você amplia e reposiciona aqui, mantendo preso o botão esquerdo do mouse e reposiciona aqui. Ó, esse elemento aí é o encosto, tá? Ele veio aqui em particular, então a representação, né? OK. Então o que ele fez? Ele desprezou, né, o que já estava identificado aqui, que nós tínhamos feito, e fez a identificação de todos os itens aqui. No caso, um corpo. Professor, como é que você está mexendo para reposicionando isso tudo? Você clica aqui, né, no elemento, no balãozinho. Você pode alterar tanto o posicionamento da setinha, né, ó, clicando, segurando com o dedo o botão esquerdo do mouse e reposicionando a direção da seta, onde fica. E aqui o balão também, você clica sobre ele, né? Você vai clicar sobre ele e vai arrastar para a posição melhor possível. Orientação técnica de desenho. O mais próximo possível deve estar esse balão. Não é recomendável, por exemplo, você fazer uma indicação em que atravesse outro elemento, por exemplo, vou forçar a barra aqui, né? Se eu pegar esse balão aqui, ó, eu pegar esse balão 2 aqui, por exemplo, e vou forçar aqui, vou fazer uma representação desse balão aqui, de forma que ele passe esse elemento aqui. Fazer uma representação forçada aqui de um erro. Vou provocar um erro aqui. Não pode tocar a peça, né, gente? Olha só. Vai ficar confusa essa posição aqui se eu mantiver essa posição para o balão, para a identificação do elemento 2. Então não é recomendável que isso aconteça. Tá? Então a gente tem que adotar a questão do critério do bom senso aqui o mais próximo possível para a identificação rápida, né? E agora, né, para finalizar essa apresentação de hoje, nós vamos inserir aqui a lista de materiais que constituem esse conjunto. Não gostei da apresentação do item 4 aqui, a seta, né? Vou ampliar na região de interesse, vou arrastar esse elemento aqui. A fixação da seta, né? A identificação desse elemento. Tudo bem? Então a gente está vendo que é um ambiente bem tranquilo de se trabalhar. Claro que é uma aula demonstrativa, né? Maiores detalhamentos a gente vai aprender na prática, quando possível for. Bom, para que nós fizemos a identificação de todos esses itens aí? Vamos observar aqui na árvore do desenho. O que aconteceu? Foi inserida a vista do desenho 1, né? Que é uma montagem, eu só estou aqui expandindo o que está recolhido, né? O desenho 1 está aí. A montagem do grampo. Todas as peças estão aqui. Olha lá, se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar direitinho quem é, apenas clicando. Ó. Nós podemos editar, modificar, enfim, tudo nesse ambiente aqui. E tudo que nós modificamos em outros ambientes
quando passamos para essa janela, ele pergunta se você quer fazer alteração. Modificamos o que, por exemplo? Dimensionais, cores, enfim. Nós não vamos fazer isso. Vamos deixar por uma apresentação mais a nível presencial. Bom, o que nós queremos fazer aqui agora? Nós queremos inserir aqui uma lista de materiais. Ainda na aba anotação, nós temos aqui, dentre várias ferramentas, acabamento, simbologia de solda, recursos, tolerância geométrica da metrologia, marcas de centro. Eu tenho aqui, tabelas. A última ferramenta, tabelas, eu clico na setinha para verificar a possibilidade de tabela, Dentre as várias possibilidades de tabela, hoje, para essa demonstração, lista de materiais. Aí já me deu uma advertência em amarelo aqui, olha, selecione o desenho para especificar o modelo para a criação de uma lista de materiais. Por quê? Eu não cliquei antes nesse quadrante. Ele já está até me mostrando, seleciona o elemento aí, que na realidade no nosso caso aqui é o conjunto. Então ele já aí aceitou, aceitou a classificação desse item. Tá? Bom, aqui temos umas propriedades aqui sobre como pode ser feita essa ancoragem dessa lista de materiais. Eu dei um OK lá, ele está amarrado aqui, é uma tabela do Excel, tá? Bem parecido com o do Excel, está arrastando aqui o cursor, sem problema, não estou apertando nem o botão do mouse. A norma técnica pede que essa lista de materiais ela fica posicionada acima da legenda. Aí a gente entra no mérito técnico. Eu vou ampliar agora aqui, nessa região. E uma observação, essa largura, antes de mexer nessa largura aqui, essa largura aqui, nós vamos mexer nela. Ela deve ter a mesma largura, no caso aqui, ela deve ter a mesma largura da legenda. Essa é a normatização técnica, tá, gente? Bom, professor, mas já apareceu aqui no do item, 1 é o corpo, 2 é o parafuso, 3 é o manípulo. Então tem uma sequência de montagem aqui, o nome dos elementos que foram salvos as peças, por isso aquela questão da importância de salvar com um nome técnico já bem parecido. Claro que você pode renomear, mas enfim, faça o mais próximo possível daquilo que você deseja concluir nessa fase de desenho. Eu posso ampliar ou não essas colunas, de acordo com a sua necessidade de escrita. Eu fiz essa expansão da largura aqui, basicamente clicando aqui na diagonal, quando você pode reduzir, reposicionar e até deixar na mesma largura que a legenda. Isso é uma norma técnica. Bom, aqui está escrito BNT 1045-50 Rockwell C. Descrição técnica. Olha, o corpo do grampo é feito de aço, conforme a norma ABNT, aço médio carbono, tratado termicamente a 50 Rockwell C. São informações técnicas que precisam estar aqui o mais detalhado possível nessa apresentação, porque essa será a primeira folha a constituir o memorial de desenho de um projeto mecânico, conforme disciplina vocês verão a posterior. Professor, e o parafuso, o manípulo, o encosto? Não está escrito nada, Clicando 2 vezes aqui, internamente a essa manter vínculo ou não quebrar vínculo, ou seja, você pode manter o vínculo em relação ao desenho da peça que foi criada, Então a gente vai ter aí a possibilidade de edição. Por exemplo, o manípulo, eu vou falar que ele é de ferro fundido, estou só exemplificando, cinza, ferro fundido nodular. Aí colocar a nomenclatura técnica dele, GGG 40, peguei assim de forma aleatória, tá? O que nós podemos informar aqui de maiores detalhes, para sair disso eu clico na área gráfica, tá? E lembrando que esse elemento pode ser editável, ele é editável a qualquer tempo, tá? Só clicar em cima 2 vezes. Bom, a quantidade, ele vai contabilizar o que existe nesse conjunto aqui, Então eu tenho um corpo, eu tenho um parafuso meramente ilustrativo, um manípulo, um mordente, que é o item 5, e
2 encostos. É por isso que ele colocou aqui, ó, tem 2 encostos. Uma observação importante, eu dei o zoom aqui, observei que a tabela não está aqui, ó, do tamanho. Então vou arrastar aqui, apertar o botão esquerdo do mouse e arrastar para ficar desse mesmo tamanho. Provavelmente isso aconteceu por conta na hora que eu reduzi a largura dessa célula aqui, a célula B, a coluna B. Tudo bem? Bom, professor, mas e para eu escrever na legenda? Né? Como é que a gente pode fazer? Pelo bem, eu posso pegar aqui, na mesma anotação, tem esse campo aqui, nota A. Né? Tá ativado. Né? Ele abriu aqui uma caixa para edição de texto. Vou clicar aqui. Posso trabalhar todas as ferramentas, né, de formatos os tipos de fonte, né? Vou pegar, por exemplo, aqui Arial, o tamanho da fonte, né? Sei lá, 16, não sei. Vou falar aqui, olha, esse daqui é deixar em maiúsculo, é o grampo, espaço, C. Aqui tem várias formas de apresentação, formato da caixa de texto vai ser posicionamento dela, né, como é que vai ser, enfim. São os detalhamentos que você pode trabalhar. Eu posso dar um OK, beleza, ele já aceitou aqui. Né? Como é um campo de anotação, ele fica flutuante, basta você clicar sobre ele, ele fica em azul, que é a nossa cor de edição, editável, né? E você reposiciona ele do jeito que você quer. Tá? Professor, mas eu não queria que ficasse com esse formato, eu quero modificar esse tamanho aí. Clica 2 vezes em cima dele, ele vai abrir novamente a possibilidade. Ficou muito pequeno. Então, tamanho 20. O Arial, não gostei dessa fonte. Então, tudo bem, você escolhe a que você quiser, né? Sem problema. Aqui existe uma regra, né? De você manter o padrão da fonte, do tamanho vai depender, obviamente, do campo que você vai preencher. Por exemplo, vou escrever aqui que quem fez o projeto aqui, quem é responsável vai assinar pelo projeto, vai ser, por exemplo, vai ser o Renato. Estou digitando aqui nessa caixa, né? Vai ser o Renato. Se o tamanho não estiver condizente, né? Você pode reduzir o tamanho aqui em 12. Tá? Enfim, mas é importante fazer a seleção, né? Reduzir em 12. Eu esqueci de fazer essa parte. Para sair dessa caixa de nota e aqui representar na área gráfica, você clica em qualquer parte da área gráfica, ele mantém o que você digitou anteriormente. Tá vendo? Então, muito bom. Eu vou até fazer um zoom aqui da região. Vejam bem. Podemos fazer um alinhamento desses posicionamentos de escrita, o que é muito interessante, ó. Então o desenhista também vai ser o Renato? Sim. Beleza, é isso que eu quero? Tá. E ele continua com a mesma escrita, por quê? Justamente para você fazer o posicionamento. Essa é a condição de alinhamento. Não. Aqui vai ser, por exemplo, o José, né? Aí tem a questão do acento, né? Vai ser o José. Fiz errado, não tem problema. Se eu clicar fora da área gráfica, né, ele permanece aí com a possibilidade de edição. Quando nós estamos digitando aqui, né, eu posso fazer também vejam bem, eu vou até ampliar para ficar visível o alinhamento das escritas por meio desse tracejado, né, em amarelo na horizontal. Isso é muito interessante, essa organização. Lembrem-se que essa será a folha de apresentação de um memorial de desenhos, né? Então, obviamente eu não vou preencher aqui José, porque aqui é o campo de assinatura, né? Campo de anotação de responsabilidade técnica, enfim. E a questão da escala, né? Bom, a escala está aqui. Eu preciso falar a nossa escala que nós adotamos, né? Vai ser uma anotação aqui, eu vou pegar aqui. Ele mantém o padrão da última informação sobre formatação que eu escolhi, né? Nossa escala foi 1.5 para 1. Para 1. Como ele fica com a última digitação, para você sair disso, você fecha aqui na aba de nota, ou você dá um ESC que ele desativa e pronto.
E a questão do posicionamento, apertar com o botão esquerdo do mouse e posicionar de acordo com a sua necessidade. Então nós adotamos uma escala com fator de ampliação 1,5, né, em relação ao tamanho real, tamanho do desenho em relação ao tamanho real. Tudo bem? Bom, esse é o nosso objetivo para a apresentação dessa demonstração de hoje. Obviamente que eu vou salvar arquivo, né? Arquivo, salvar como. Vou vir aqui, ó, vou escrever aqui o título do projeto, né? Grampo C. Essa extensão .drw, tá? É do programa mesmo. Vou salvar. Ele vai falar que alguns arquivos são de versão anterior, ele vai fazer uma atualização, sim, não tem problema, é isso que eu quero, né? Então nós temos aí já a nossa folha de rosto preparada para impressão ou plotagem. Vou ampliar aqui, eu não gostei dessa apresentação do 3 aqui. Vou colocar o 3 aqui na parte superior. Isso é um critério do desenhista, a disposição desses balões. Volto a falar, não pode ter uma sobreposição de balões aí. Tudo bem? Bom, então nós temos aí a criação do formato para impressão ou plotagem. Sobre impressão ou plotagem, muita atenção. Então nós adotamos um critério aqui, deixar o conjunto aqui, ó. Se eu clicar nesse quadrante que pega todo o conjunto, eu posso sair arrastando e posicionando o desenho para onde eu quiser, né? Obviamente esses desenhos são posicionados à esquerda do formato, conforme está aqui. Você adota uma condição de mais ou menos enquadramento nessa região, enquadramento vertical, e mantém essa região livre aqui para o posicionamento dessa tabela. Tá? A lista de materiais. Sobre a questão de impressão ou plotagem. Impressão até formato A3 com poucas possibilidades de configuração nos estilos de linhas. O plotter não, você tem várias penas, né, que ele te possibilita as linhas com menor intensidade, né, em cor, em relação a outras. Mas enfim, você tem aqui. Bom, professor, mas o cara que vai fazer a impressão, ele não tem o programa para abrir lá, né? Então você pode vir aqui, arquivo, salvar como. Dentre as opções todas que você pode salvar, né, nós temos a opção aqui de salvar com o... interessante aqui, ó, DWG, né, nós podemos salvar como arquivo do AutoCAD, tá, que é a extensão lá que eu estou adiantando, tá. Nós podemos salvar como eDrawing, tá, enfim, várias possibilidades de salvar aí. Bom, sobre salvar a questão de impressão e plotagem eu farei no próximo vídeo, né, em que eu estarei trabalhando aí a questão da apresentação das vistas desses itens, né, as vistas técnicas. Aí eu aproveito e faço a demonstração de como fazer a impressão, levar o documento para ser impresso na melhor qualidade possível. E assim finalizamos, né, resumindo a nossa apresentação demonstrativa de hoje, trabalhar o último ambiente do SolidWorks, que é um ambiente de desenho, com um formato padrão, né, e esse formato eu posso inserir ele no template, enfim, várias possibilidades aqui, adotando uma escala para o conjunto, fazendo aí a identificação de todos os itens do conjunto, e a edição tanto da legenda quanto da lista de materiais. Muito importante que esse arquivo esteja na mesma pasta onde estão as peças e a montagem. Tudo que eu modificar aqui, por exemplo, olha, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse sobre a peça. Ele vai acionar o grampo. Olha, vejam bem, eu posso, por exemplo, pedir para abrir peça aqui, ó, abrir peça lá em cima, né, as mais utilizadas, conforme eu falei, e ele vai, obviamente, abrir aqui uma janela, né, ele demora um pouquinho para localizar, mas se o arquivo estiver na mesma pasta, ele vem, abre o arquivo, tá?
Ele está demorando um pouquinho porque eu tenho alguns arquivos aqui ativos no computador, mas sem problema, ele vai abrir, né? Ele está abrindo o que? O ambiente peça. Veja bem, está aqui o ambiente peça onde foi desenhado, lembra do grampo em si, do corpo do grampo, né? Por exemplo, olha, eu vou provocar uma modificação aqui, vou clicar 2 vezes para aparecer todas as cotas. Esse, onde é 90 aqui, que é esse tamanho aqui, né? Dado pelo dimensão inteligente lá no esboço, eu vou modificar, vou provocar uma alteração nele aqui. Cliquei 2 vezes, aguardando ele abrir essa janelinha de modificar, vou falar que ele é 120, estou aumentando, né? Em 30. Comando Regen. Ok. Ele está processando aí essa modificação dimensional nessa parte do corpo, né? Então, beleza, ok. Bom, se eu modifiquei aqui e ele está na mesma pasta e foi possível abrir lá, eu venho aqui no menu principal, janela, e vou lá, grampo. Ele vai me falar, olha, ele está atualizando o desenho e as condições gráficas do desenho. Vejam bem, eu fiz aqui uma alteração no comprimento, nesse tamanho aqui. Por isso que ele se aglomerou todo aqui, né? Teve uma interferência. Tudo bem? Então, eu posso até aqui desfazer. Ele vai desfazer os comandos para esse ambiente. Então, tem que tomar cuidado. Eu tenho que voltar lá em janela. Vou voltar no corpo, né, do grampo. Vou retirar 30 aqui, ou seja, clico 2 vezes para aparecer todas as cotas, né? Posiciono da forma melhor possível, apertando o scroll do mouse, o roletezinho. A cota que nós alteramos é essa. Vou clicar 2 vezes em cima dela. E ela vai falar que está em 120. Eu vou voltar para 90, comando Regen. Ok. E a gente vai observar aqui agora. Cliquei na área gráfica para desativar as janelas à minha esquerda. Vou lá na janela de interesse, que é o grampo em C na folha. Quando a gente passando aqui, ele mostra quem é quem. Né? Tá vendo? O grampo em C na folha. Está reconstruindo o desenho, conforme a dimensional que eu deixei. E nós voltamos à condição inicial aí. O que eu estou querendo falar é o seguinte, os desenhos de peças. O desenho da montagem e o desenho técnico, né, o layout de apresentação da folha de rosto de um projeto mecânico e as demais vistas que nós veremos posteriormente, são documentos que devem estar devidamente organizados em uma pasta. Por exemplo, se eu tirar o corpo do grampo lá e pedir para abrir aqui, ele não vai abrir o corpo do grampo se não estiver numa mesma pasta. A organização é muito importante. Nós estamos com um programa de desenho e projeto. Tá? Então finalizamos assim a apresentação, concluído o objetivo aí, primeiro, né, da demonstração do conjunto, a identificação dos itens, a inserção de lista de materiais, edição da escala, edição da lista de materiais e da legenda escrita, né, com inclusive modificações com relação à fonte, tamanho, enfim. Esse foi o nosso objetivo de hoje.